Um incêndio em 1950 destruiu a igreja matriz de Chapecó, em Santa Catarina. O caso comoveu a população de Chapecó. Afinal de contas, da noite para o dia, um símbolo da cidade foi destruído. Foi quando suspeitos de terem causado o incêndio surgiram no caso. Uma gangue de incendiários. 4 homens foram presos então, mas logo foram retirados da prisão por uma multidão furiosa que espancou e assassinou os 4, sem saber se de fato eles estavam por trás do incêndio. Nesse episódio eu vou te contar tudo sobre esse acontecimento tão marcante na história de Chapecó, que ficou conhecido como o linchamento de 1950. Além disso, eu vou te dar um contexto do que estava acontecendo na cidade essa época e, óbvio, no final do episódio eu vou te contar o que você pode visitar lá para aprender mais sobre a história da cidade ou sobre esse acontecimento. Sim, esse episódio ele também foi pedido de uma ouvinte. No caso, a ouvinte da vez foi a Gabriele Paris, que assim, gente, não só a Gabriele veio me chamar e me pedir esse episódio em questão, mas Gabriele mora em Chapecó, Gabriele trabalha em um museu, Gabriele estuda história, entendeu? Então, assim, eu queria deixar o meu enormíssimo agradecimento pela sugestão em si, mas também queria agradecer a Gabriele aqui publicamente por ter me ajudado, tá? Porque eu tive algumas dúvidas, algumas questões, assim, que eu fui conversar com ela e ela me ajudou muito na construção desse episódio. Então, Gabriele, para além do meu muito obrigado, eu te homenageio esse episódio, eu espero que você goste dele, que eu faça jus à história da sua cidade. E se você, assim como a Gabriele, quer me mandar uma sugestão, agora a gente tá fazendo de um jeitinho um pouquinho diferente, tá? Eu tô pedindo para os ouvintes enviarem um e-mail. Sim, gente, um e-mail, tal qual os incas e maias faziam. Brincadeira, obviamente. Mas um e-mail, no e-mail que tá na descrição do episódio, falando qual que é a sua sugestão, dando um oizinho lá, pipipipopopó. Por quê? Porque isso não é uma reclamação? Digamos que eu estou me perdendo na quantidade de mensagens em várias redes sociais e vários lugares diferentes, e aí eu não tô dando conta de anotar na ordem todos os pedidos que vocês me fazem e de retornar vocês. E assim, eu quero conseguir fazer isso, entendeu? Eu quero te dar uma resposta, eu quero pesquisar o caso, eu quero te falar, nossa, esse caso é ótimo, esse caso não vai entrar pro podcast por tal motivo. Quero conversar também. E aí no e-mail eu sinto que eu vou conseguir me organizar melhor. Então, enfim, se você tiver uma sugestão, na descrição do episódio tem ali o e-mail certinho pra você mandar a sua sugestão, mas se você quiser só me dar um oi também pelo e-mail, não tem problema, estamos aí para isso. E se você curte o Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente. Na mesma descrição do episódio tem vários links ali da Aurelo, do Apoia-se, do Patreon, pra você apoiar a gente, se você quiser. E agora lembrando que a gente está oferecendo coisinhas em troca, tem episódio bônus, tem um monte de coisa. Então se você se interessa, é só acessar um dos links que estão eu ia falar na bio. Coitada, na descrição do episódio. Chega de enrolação e já tô vendo que esse vai ser um episódio que os divertidamente vão atrapalhar, mas tá tudo sob controle. Bora pro episódio. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Chapecó, Santa Catarina, 1920. Nessa época, a cidade estava crescendo consideravelmente em torno de um produto, a madeira. Basicamente, durante toda essa década, as florestas de araucárias e outras madeiras nobres da região passaram a ser super exploradas, assim, no que ficou conhecido como o ciclo da madeira de Chapecó. Por conta disso, grandes empresas madeireiras do Paraná e do Rio Grande do Sul se instalaram na região, além de vários migrantes italianos, alemães e poloneses irem ali também fincar as suas raizinhas, tudo por lá. Nisso tudo, várias vilas operárias começaram a nascer, tudo em torno ali das serrarias. Mas não só isso. Cafés, hotéis, ferrovias, pequenos comércios e armazéns começavam a surgir aqui e ali. Em outras palavras, aqui nascia e crescia muito uma cidade. E tudo isso em torno da Praça Coronel Berstazzo, que era o centro ali. Até que, em 1938, uma nova construção começou a ser erguida. Era ela a Igreja Matriz de Chapecó. Uma construção no estilo gótico rústico, feita de madeira e pintada com piche para proteger da umidade local. Foram 2 anos de construção desse que virou o principal símbolo religioso e moral da cidade. E a igreja servia também como espaço social e político, já que era comum pessoas se encontrarem aos pés da igreja antes de algum evento social, ou até decisões políticas serem tomadas depois das missas dominicais. Porque sim, gente, caso ainda não tenha ficado claro, a população de Chapecó era em sua maioria católica praticante e aquele lugar bem no centro da cidade virou o point de todo mundo. Mas não só isso. Como eu comentei, Chapecó com o passar dos anos começou a receber muitos migrantes europeus. E digamos que a igreja ela também serviu como um espaço de
unificação de todo mundo. Eu acho que já deu pra perceber, mas aqui a gente gosta de ressaltar as coisas. Digamos que essa igreja, gente, ela virou, assim, uma construção de extremíssima importância pra cidade. Sério, assim, tipo, sabe, o xodozinho da cidade era aquela igreja. Isso porque a igreja, ela passou a representar, então, a fé, claramente, mas a união e a própria cidade, assim, como um todo. E nas décadas seguintes, digamos que toda essa ideia de unificação, união e tudo mais, se fez muito importante. Isso porque tinha uma série de coisas rolando no Brasil. Quer dizer, durante a Era Vargas e o Estado Novo, ou seja, de 1930 até 1945, rolava, assim, uma fortíssima repressão política e perseguição a estrangeiros, principalmente aos alemães, né, durante a Segunda Guerra Mundial. A religião, então, se fazia cada vez mais presente, tanto nessa parte da fé propriamente dita, como nisso de pertencimento. E no meio disso tudo, assim, ainda nessa parte de contexto, a gente tem que lembrar que nessa época já tinham alguns boatos, assim, que acabavam ameaçando a religião. Quer dizer, circulavam então boatos ali em Chapecó sobre o comunismo e até mesmo sobre bruxaria. O que fez com que surgissem ali na região vários movimentos de moralização e de punição pública, que eram super apoiados por líderes civis e religiosos. Outro ponto importante de se ressaltar aqui sobre Chapecó nessa época era que quem comandava a cidade era o PSD. O PSD, no caso, ele representava, né, as elites rurais, os empresários e políticos conservadores. E eles tinham, assim, um enorme de um poder em Chapecó, porque eles controlavam basicamente tudo. Não só a questão da prefeitura, né, obviamente, a Câmara dos Vereadores, mas assim, eles também controlavam a delegacia, partes da imprensa chapecoense, enfim, acho que deu pra entender que assim, eles realmente tinham um grande poder ali em Chapecó, e sim, essa informação vai ser muito importante, então guarda ela aqui que mais pra frente a gente recupera. E pra colocar a cerejinha no bolo, assim, de o que estava acontecendo em Chapecó, em todo esse período que eu estou contando aqui, digamos que mais ou menos ali em 1950, o ciclo madeireiro que eu comentei, né, que era o que, assim, movimentou a economia de Chapecó por muito tempo e tal, aquela coisa toda, digamos que a festa, vamos dizer assim, do ciclo madeireiro começou a acabar. Isso por conta, claro, né, a gente tava falando de madeira, então da devastação ambiental e do esgotamento de recursos. Então é claro, né, a cidade que estava girando em torno, assim, principalmente dessa questão da madeira, começou a haver uma série de problemas surgindo, assim, uma crise econômica bizarra. E digamos que tudo isso ajudou a elevar uma tensão social cada vez maior, principalmente nas vilas operárias. Então, gente, eu acho que deu pra entender mais ou menos o contexto de tudo que estava acontecendo no Brasil e em Chapecó naquela época e a importância, mais uma vez, que aquela igreja tinha para a população. E é nesse contexto todo, nesse apego todo àquela igreja e em tudo que estava acontecendo, que a gente chega no dia 4 de outubro de 1950. Por volta da 1 ou 2 da manhã daquele dia, vizinhos ali da igreja, né, moradores que tinham as suas casinhas ali perto da igreja, começaram a perceber que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo. Eles, no caso, viram que tinha uma fumaça muito preta saindo da igreja, e quando eles pararam para prestar mais atenção, eles viram que sim, ela estava pegando fogo. E nisso começou uma enormíssima comoção na cidade, né, com pessoas saindo às ruas e gritando, pedindo socorro e tentando acordar o restante da vizinhança para alertar que a igreja estava pegando fogo. Aqui eu preciso te contar que naquela época Chapecó não tinha um departamento de bombeiros, assim, na cidade, né, então cabia à população apagar o fogo, por isso que essas pessoas foram às ruas e começaram a gritar e chamar cada vez mais outras pessoas para tentar conter aquele incêndio. A população de Chapecó, então, de fato, se uniu e foi tentar apagar aquele incêndio, né, com baldes, com mangueiras, enfim, totalmente no improviso ali. Só que se você se lembra bem, eu comentei que essa igreja, ela era construída em madeira e ela tinha sido pintada com piche, que, assim, é muito inflamável. Em outras palavras aqui, gente, por mais que a população tivesse, assim, tentado tudo e mais um pouquinho, eles não conseguiram apagar o incêndio da igreja e ela ficou, sim, completamente destruída. Conforme o dia amanheceu, a cidade acordou, assim, uma mistura de luto com choque. Reza a lenda que muitos chapecoenses foram até o centro da cidade e se ajoelharam na praça, assim, em prantos. Afinal de contas, aquele incêndio parecia não só um ataque à alma da cidade, né? Que, como eu comentei, já estava super abalada, assim, por tudo que vinha acontecendo nos últimos anos. Mas parecia também um ataque a Deus.
Padres, então, passaram a pregar sobre pecadores e inimigos da fé. E foi só uma questão de tempo até essa tristeza toda da cidade começar a se transformar em raiva. E da raiva começaram a surgir acusações, alegando que sim, aquele incêndio tinha sido criminoso. Afinal de contas, não fazia muito tempo em Chapecó, outros lugares, outras construções também tinham pegado fogo misteriosamente. Era o caso, por exemplo, do clube recreativo. E para a população não tinha dúvida, quer dizer, existia uma gangue de incendiários em Chapecó e agora eles tinham ultrapassado qualquer limite incendiando justo a igreja. Mas tá, quem que poderia fazer parte dessa gangue de incendiários? Ateus, forasteiros e comunistas. Existiam provas concretas de que o incêndio da igreja e algum outro incêndio tinha sido criminoso? Não, mas digamos que assim, a população logo se apegou a essa teoria da gangue de incendiários formada por comunistas, ateus e já esqueci quem que era depois, ateus e forasteiros. E digamos que, gente, foi só uma questão de horas até a cidade inteira já ter comprado essa ideia. Na verdade, gente, deixa eu me retratar aqui, né? Eu falei a população inteira comprar essa ideia, mas claramente não foi a população inteira. Mas digamos que uma parte da população logo acatou a essa ideia de que sim, era uma gangue de incendiários e começou de fato a procurar os culpados. E aqui eu preciso te contar que assim, Chapecó era uma cidade pequena, né, assim, que digamos que todo mundo conhecia todo mundo, mas não só isso, digamos que todo mundo sabia quem não era de lá. E foi quando o delegado responsável pelo caso, um cara chamado Arthur Argel Lajus, começou a receber uma série de denúncias sobre forasteiros que tinham chegado em Chapecó não fazia muito tempo. Eram eles Romano Roani e Ivo Oliveira Paim. O Romano era do Paraná e ele tinha aproximadamente 40 anos na época. Só que assim, ele não tinha um endereço fixo, né? Ele, no caso, viajava pelo sul do país, cada hora ficando ali um tempinho em uma cidade. E os registros dessa época ainda alegam que o Romano, ele tinha um comportamento desorientado e confuso e que ele tinha sido visto próximo ali da igreja dias antes do incêndio. Já o Ivo Oliveira Paim, ele, no caso, tinha 30 anos, mais ou menos, né, na época, e não se sabe da onde ele era, porque ele sempre foi um andarilho. Ele trabalhava como vendedor ambulante nas cidades por onde ele passava, e os registros da época também falam que ele tinha um comportamento meio errático com falas desconexas. Ele se tornou um suspeito porque, no caso, ele era um andarilho, ele não tinha documentos e testemunhas alegaram ouvir ele falando alto, assim, alto e bom tom para quem quisesse ouvir, sobre fogo. E tá, digamos que foi isso, e os dois eles foram detidos no dia seguinte do incêndio. E aqui, gente, eu preciso te contar que não teve nem perícia no local, tá, do incêndio da igreja. Quer dizer, o delegado da época, ele se baseou única e exclusivamente nos boatos que estavam rolando e nos relatos da população, nas testemunhas que vinham até ele falando, olha, eu vi esse cara falando sobre fogo e vi esse cara perto da igreja dias antes. Então, assim, foi com base nisso que rolou a prisão dos dois, porque, para o delegado, eles apresentavam perigo à ordem pública. Mas tá, então os dois foram presos e aí começaram a interrogar, né, os dois. E nisso o Romano, ele contou que sim, que ele tinha ouvido falar, assim, tipo, tinha ouvido num bar uma conversa aleatória ali sobre fogo e igreja. Mas assim, os relatos daquela época diziam que o depoimento dele era muito confuso, que ele misturava fatos, misturava nomes e que parecia assim que ele realmente não estava entendendo o que estava acontecendo. Isso tudo levou a crer então que o Romano ele tivesse algum transtorno mental ou neurológico. Mas sim, ele seguiu preso, né? E inclusive na cadeia alguns detentos chegaram a falar que ele era uma pessoa muito calada e assustada. Pois bem, já o Ivo, ele, assim, também deu depoimentos completamente confusos e contraditórios. Isso porque, gente, mais uma vez, o Ivo também não entendia o que estava acontecendo. Aqui, assim, eu preciso te contar que essa história, ela tem diferentes versões, e a partir daqui começa a mudar as versões das coisas. Mas eu vou trazer o que eu encontrei, assim, de mais crível, e do nada as palavras, né, malucas surgindo na minha cabeça, mas também vou trazer aqui o que eu encontrei de diferentes versões. Pois bem, há quem diga que o Romano e o Ivo, eles foram torturados e eles foram obrigados a confessar. Porque sim, eles confessaram. Eles, no caso, contaram que o plano deles era incendiar todos os edifícios mais importantes da cidade de Chapecó, para que, quando as pessoas estivessem ali preocupadas, né, em apagar esses incêndios e, meu Deus, o que está acontecendo, aquele caos e desespero, né, enfim, que aconteceria mesmo,
eles pudessem roubar comércios e residências. E não só isso, eles teriam contado também como que eles fizeram para incendiar a igreja. Quer dizer, eles teriam contado então que eles compraram gasolina no Rio Grande do Sul e não em Chapecó, né, para não levantar suspeitas. Então que eles trouxeram gasolina do Rio Grande do Sul exatamente ali para ninguém achar estranho os dois circulando com grandes quantidades de gasolina. E aí nisso eles também teriam relatado como de fato eles começaram um incêndio e enfim, todo o desenrolar dessa história. Mas para além da confissão propriamente dita, um outro ponto muito importante dos depoimentos dos dois é que eles trouxeram outros dois nomes para a história. Orlando e Armando Lima, que eram dois irmãos que eram provavelmente do interior do Rio Grande do Sul. O Romano e o Ivo, eles teriam contado que o Orlando, ele era o grande mentor do crime. Ele era o líder por trás de tudo, ele que teria incentivado os dois a botar fogo na igreja, contando inclusive como ele mesmo, Orlando, teria colocado fogo no clube recreativo junto do seu irmão, o Armando. Caso você não se lembre, não tem problema, mas esse incêndio do clube recreativo foi um dos que chamou a atenção da população para possível gangue de incendiários, que eu comentei, eu ia falar lá no comecinho do episódio, mas não foi tão lá no comecinho do episódio. Pois bem, o Orlando, no caso, ele trabalhava no clube recreativo. Só que mais além disso, ele também receberia um valor do seguro do clube. Então ele foi apontado como um suspeito desse incêndio desde o começo, assim que o incêndio do clube recreativo aconteceu, ele já foi apontado como um suspeito, e agora o nome dele tinha surgido com relação à igreja. E só para te contar um pouquinho mais sobre o Orlando e o Armando, o Orlando tinha 25 anos e o Armando tinha 28 na época. Os dois, então, eram do interior, né, do Rio Grande do Sul, como eu comentei, e os dois, eles atuavam como trabalhadores, assim, braçais mesmo. Então, eles também circulavam em diferentes cidades, oferecendo seus serviços, fazendo um bico aqui e ali. Os dois, então, estavam ali em Chapecó, e um comerciante, ele comentou, assim, com o delegado, que ele tinha visto os dois irmãos criticando padres e crentes. Só que não só isso. O Orlando, especificamente, ele estava hospedado em um hotel que, coincidentemente, era o mesmo hotel que o Ivo e o Romano, o que ajudou ainda mais a confabular essa história de que os três estavam trabalhando juntos. Tá, e por que eu falo os três e não os quatro? Por que eu deixei o Armando de fora? Porque aqui chega o momento que eu vou trazer as diferentes versões que eu encontrei. Existe uma versão que fala que os quatro foram detidos logo no dia seguinte, assim, do incêndio, sem falar que o Romano e o Ivo deduraram, entre 1 milhão de aspas aqui, né, o Orlando e o irmão dele. Só que existe a versão que eu contei, que fala que na verdade não, que 2 deles foram detidos, o Romano e o Ivo, e que em depoimento eles trouxeram o nome dos outros irmãos. E existe uma terceira versão que fala que o irmão do Orlando, o Armando, ele foi pra Chapecó assim que ele soube que o seu irmão estava preso, e ele foi lá pra tentar soltar o seu irmão, e nisso ele terminou preso também. Enfim, gente, essa foi uma parte que, de fato, assim, me deu um nó na cabeça enquanto eu produzi o roteiro, porque realmente, tipo, fica muito difícil entender a cronologia das coisas, né? Porque existem essas diferentes versões. Mas o que eu preciso que você guarde, assim, e que, enfim, independente da versão que você quiser acreditar, é o que acontece mesmo, é que o Orlando e o Armando, os irmãos, eles também foram presos. E aí o Orlando, ele negou o envolvimento dele no incêndio de uma maneira, assim, bem incoerente. E o seu irmão, o Armando, ele foi mais ou menos pela mesma linha, assim, alegando que ele era inocente e questionando as autoridades do porquê que ele estava sendo preso, porque realmente ele não entendia o motivo dele estar sendo preso. Diferente dos outros dois, do Romano e do Ivo, que não entendiam o contexto da parada. O Armando, no caso, ele realmente estava do tipo, por que eu estou sendo preso? Mas o fato é que o Armando foi preso porque ele foi visto por um comerciante falando aquelas coisas que eu já comentei, mas ele foi visto por um morador ali de Chapecó falando que ele não gostava de igrejas. E para o delegado isso já foi, assim, motivo mais do que o suficiente para acreditar que ele era um suspeito mesmo. Enfim, gente, seja como for, mais uma vez, o fato é que todos eles estavam presos e todos eles foram levados à cadeia pública de Chapecó. E nisso, eu preciso dizer também que a imprensa estava, assim, on fire. Os jornais locais já cravavam que os acusados eram os culpados e uma boa parte da população já estava, assim, revoltadíssima com aquele caso. E foi aí que as coisas começaram a ficar bem mais sérias. Primeiro, os 4 foram agredidos dentro da cela onde eles estavam na cadeia. E não,
Eles não receberam nenhum tipo de atendimento médico. E segundo, porque, no caso, a gente chega no dia 17 de outubro de 1950. Nesse dia em questão, uma multidão de pessoas se reuniu na frente da cadeia pública de Chapecó. Circulavam algumas frases assim nessa multidão, como, por exemplo, se a justiça não é feita, a gente faz, e não se brinca com Deus nessa cidade. E digamos que essa multidão tinha várias pessoas ali que estavam armadas, com pedaços de pau, com facões e com correntes. E nisso, dia 17, ele foi passando, e conforme cada horinha passava, digamos que essa multidão ela ficava cada vez mais fervorosa, assim, sabe? Cada vez mais raivosa. O negócio estava crescendo ali dentro dessa multidão toda. E aqui eu preciso te dizer que eu encontrei em alguns lugares falando que eram 200 pessoas e eu encontrei em outros lugares falando que eram 80 pessoas. Mas de qualquer forma, assim, realmente era um número grande de pessoas que estava ali. E como eu comentei, eles estavam cada vez mais irritados. Não era a palavra que eu queria, mas acho que deu pra pegar. E aí, às 5 da tarde desse mesmo dia, o delegado, o mesmo delegado que eu estou comentando até agora, né, o Arthur, ele decide deixar o prédio. Ele decide voltar pra casinha dele, ele sai ali da delegacia e ele fala, gente, tô saindo. Só que, assim, a delegacia ficava no mesmo prédio da cadeia pública. Então, ele saiu ali da delegacia / cadeia, e ele decidiu levar os seus policiais com ele, deixando só 2 policiais que estavam, assim, super desprotegidos e não armados. E é só uma questão de tempo até, assim, aquela multidão invadir a cadeia. A invasão aconteceu na madrugada do dia 17 para o dia 18 de outubro, e a multidão ela foi, assim, seca atrás dos 4 culpados, supostos culpados para eles, de terem incendiado a igreja de Chapecó. O Romano ele foi o primeiro a ser encontrado e ele foi espancado pela multidão com pedaços de pau, arame farpado e um bastão de ferro. E ele foi arrastado para fora da igreja, onde ele seguiu sendo espancado até morrer em frente à igreja incendiada. O seu rosto estava desfigurado e seu corpo parcialmente despido. Já o Ivo, ele estava, assim, bastante ferido já da agressão que ele tinha sofrido dentro da igreja, então quando ele viu a multidão se aproximando, ele, assim, realmente não pôde fazer nada para tentar escapar da situação. Ele levou pedradas no peito e pontapés na cabeça até acabar falecendo. Ele ainda teve o seu corpo nu arrastado até a praça onde ficava a igreja. Já com relação aos irmãos, né, o Armando e o Orlando, pois bem, o Armando, ele tentou resistir às agressões, e no caso ele acabou sendo arrastado para fora da cadeia por 4 homens. Fora da cadeia, então, ele recebeu diversos golpes na cabeça, de enxada e pedras, e ele acabou falecendo na esquina da igreja. E o Orlando, ele foi o único que, assim, ao ver que a multidão tinha entrado na cadeia, ele tentou fugir pulando um muro que existia ali. E ele até conseguiu fugir, tá? Só que foi uma questão de tempo até ele ser pego por um grupo de adolescentes armados com pedaços de pau. Ele foi levado então até a antiga estação férrea que ficava perto ali da cadeia, da igreja e tudo mais, e ele foi enforcado com fios elétricos. Assim, gente, aqui eu também preciso te contar que existem diferentes versões do que aconteceu com cada um dos detidos. Mas historiadores alegam que os 4 foram mortos com tiros, facadas e pauladas ainda dentro das suas celas, depois retirados e queimados em praça pública. Mas a primeira versão do caso conta que na noite do dia 18, os corpos eles estavam abandonados em diferentes pontos da cidade e que eles só foram ser recolhidos e levados ao necrotério 5 horas depois do assassinato. Aliás, né, dos assassinatos, no plural. Assim, gente, aqui eu preciso dizer, caso você não esteja vendo a versão em vídeo, mas caso você também tenha visto a versão em vídeo, que eu encontrei uma foto, eu acho que é a única foto desse momento mesmo, que mostra exatamente os corpos amontoados e uma multidão no entorno deles. Isso tudo leva a crer que realmente, assim, os corpos eles foram amontoados e possivelmente, né, queimados em praça pública. Então, realmente, essa parte da história eu tendo a acreditar mais no que eu vi pela foto. Mas, assim, o que realmente não se sabe é como cada um morreu, aonde cada um morreu, isso que é, assim, mais questionado. E sim, precisei trazer que existe uma versão que fala que, na verdade, os corpos eles estavam espalhados pela cidade, não amontoados no meio da praça. Mas aí a gente tem a foto. Então, assim, trago tudo isso até pra vocês também
acompanharem de perto, vamos dizer assim, a confusão que eu também fiquei ao pesquisar sobre esse caso, as dúvidas que eu também tive. Mas seja como for, assim, o desfecho é o mesmo. Os 4 foram espancados e assassinados. E seja como for, de novo, independente de onde os corpos estavam e o que aconteceu, fato é que nenhum dos 4 teve velório ou enterro público, nada do gênero, assim. Eles realmente foram enterrados o mais rápido possível, assim, meio às pressas mesmo. E ninguém foi preso. Absolutamente ninguém, tá? Assim, não pelo delegado, o Dr. Arthur, vou chamar ele de Arthur agora porque eu sou proximíssima dele, né? Mas é porque se eu for ficar lembrando sobre o nome dele o tempo inteiro, eu acho que vai me dar um nó na cabeça. Mas o delegado não prendeu ninguém. E sim, vamos relembrar, o mesmo delegado que deixou o presídio momentos antes do linchamento, o mesmo delegado que prendeu os 4 com base nas fofocas e todas essas coisas. Brincadeiras à parte, gente, realmente, ele não prendeu ninguém e ele não tomou nenhuma providência com relação à população e ao que tinha acabado de acontecer. E o caso, gente, ele terminaria assim, quer dizer, poderia subir os créditos aqui do podcast, apesar de que esse podcast nem tem créditos quando termina o episódio, mas sim, eu poderia encerrar o episódio aqui, se não fosse por um cara que no caso era um promotor, chamado José Daura, que tinha acabado de chegar em Chapecó quando rolou tudo isso, e ele ficou completamente em choque com tudo isso que ele viu. E aí, esse promotor, ele acionou a Justiça de Florianópolis, e ele falou, tipo, gente, que está acontecendo, eu exijo a troca desse delegado, apoio policial e o início de um inquérito, de uma investigação formal de tudo que acabou de acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu, tá, gente? De fato, assim, o pedido dele foi cumprido. Então, assim, dias depois do linchamento e tudo mais, chegava em Chapecó um novo delegado, que era o Capitão Veloso. E o Capitão Veloso, ele mal chegou, assim, em Chapecó, ele mal pisou em Chapecó e ele, de fato, já começou a colocar a mão na massa. Então, nos 3 dias seguintes à chegada dele, o que ele pediu foi exames nos corpos, né, das vítimas. Ele também ouviu diversas testemunhas e ele analisou também jornais e outras notas públicas com relação ao caso. E o que ele concluiu, assim, em 3 dias de investigação é que aquele linchamento, ele foi organizado. Ele não foi, assim, algo espontâneo. Isso porque, a partir dos depoimentos, ele entendeu que um grupo de pessoas, assim, né, principalmente ligados ali à elite local e à igreja, tinham se reunido dias antes para combinar horários e dividir funções. Tinham aqueles, então, que estavam responsáveis por abrir as celas, tinham os que estavam responsáveis por arrastar os corpos e tinham os que estavam responsáveis por limpar a praça depois. E não só isso, mas essa investigação do Capitão Veloso concluiu que o delegado, o Dr. Arthur, ele estava envolvido no esquema. Quer dizer, uma série de testemunhas contaram ali para o Capitão Veloso que o delegado Arthur, ele deu a entender que ele não faria nada para impedir o linchamento, e algumas pessoas até chegaram a relatar que ele chegou a convidar as pessoas a invadirem a prisão. Assim, lembrando aqui que de fato o que se sabe é que ele saiu da prisão, né, o delegado, prisão que era o mesmo prédio da delegacia, e que ele de fato retirou os policiais que estavam ali responsáveis por garantir a segurança da prisão também. Então isso sim é sabido de fato. Mas o negócio vai um pouquinho mais além, porque o Capitão Veloso, ele também descobriu que os boletins de ocorrência com relação ao linchamento alegavam que, na verdade, os detentos, eles tinham tentado fugir da prisão, mesmo com, tipo, todas as testemunhas falando que não foi nada disso, que a prisão foi invadida e que eles foram retirados ali à força e assassinados. E assim, claramente, né, o delegado Arthur, ele foi chamado para depor, e ele alegou que ele precisou se ausentar ali do prédio da delegacia naquele dia por questões pessoais, e que ele optou por retirar os policiais também de lá por uma questão de segurança. Mas tá, seja como for, o tempo foi passando, e aí o Capitão Veloso, né, foi fazendo toda a sua investigação, pipipipopopó, e ele concluiu que 83 pessoas estavam envolvidas direta ou indiretamente no linchamento. E dentre essas 83 pessoas tinham comerciantes, lavradores, empresários, padres e o delegado. Ele redigiu então uma denúncia, apontando homicídio qualificado por motivo fútil e com emprego de meio cruel, incitação à violência coletiva e omissão e prevaricação por parte da autoridade policial. E bom, nos meses seguintes, 60 dessas 83 pessoas receberam intimações, né, foram intimadas, aliás, ou receberam mandados de prisão, mas muitas delas conseguiram escapar.
fosse fisicamente falando, então realmente fugir, ou do tipo conseguiram ser livradas por alguma conexão com alguma figura importante. Até que então a gente chega no julgamento desse caso. E foram 5 júris populares que aconteceram entre 1952 e 1956. E nesses julgamentos, assim, muitos dos réus ou eles foram absolvidos ou eles pegaram penas de 6 a 12 anos de prisão. Mas eu já te adianto que muitos deles recorreram e muitos tiveram as suas penas anuladas. E o delegado, você deve estar se perguntando. Pois bem, alguns lugares falam que ele chegou a pegar, assim, 24 anos de prisão. E outros falam que, na verdade, ele foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão. Mas independente do tamanho da pena dele, vamos dizer assim, fato é que ele recorreu em liberdade e que ele nunca foi preso de fato. E aqui, gente, eu preciso retomar uma ideia que eu falei lá no comecinho do episódio que ia ser importante, que eu falei, segura essa informação, eu sempre trago ela de volta, mas que vai ser importante para terminar de montar o quebra-cabeça desse caso, assim, na cabeça de vocês. Pois bem, sim, eu ainda vou falar sobre o delegado Dr. Arthur. Delegado Dr. Arthur, ele foi prefeito de Chapecó antes de virar delegado. E ele foi prefeito de Chapecó pelo PSD. E assim, depois que ele deixou de ser prefeito, digamos que ele ainda tinha umas conexões super poderosas e super importantes. E aí você se lembra o que eu disse, que o PSD comandava Chapecó e tinha uma enormíssima influência em diferentes pontos ali. Pois bem, pela segunda vez em pouquíssimo tempo. Acredita-se que o delegado Dr. Arthur, eu fico falando doutor, né? Mas tudo bem. Que o delegado Arthur, ele só escapou da prisão porque o PSD, assim que estavam rolando esses julgamentos e tudo mais, o PSD voltou a dominar Chapecó, voltou a ter o poder político, tomou o poder de novo da cidade de Chapecó. E aí, digamos que eles conseguiram mexer alguns pauzinhos para livrar o delegado Arthur da prisão. Mas assim, gente, só para escancarar realmente tudo isso que eu tô falando, assim, em outras palavras, trazendo aqui apenas os fatos, foi comprovado que o delegado ele não cumpriu com a sua função quanto delegado e ele nunca foi preso. E bom, aqui eu já poderia encerrar a história desse caso, mas eu sinto que eu preciso ir um pouquinho mais além em 2 frentes, porque senão vou deixar a ponta solta e me dar nervoso. A primeira que eu gostaria de falar é que fim deu a igreja, porque sim, ela foi incendiada, ela foi destruída e só sobrou a torre dela. Mas o ponto é que logo no ano seguinte do incêndio já começaram os trabalhos para reconstruir a igreja. Então, entre 1956 e 58 foi inaugurada a Catedral de Chapecó, exatamente no mesmo lugar onde a igreja antiga costumava ficar. Ela foi construída em alvenaria, em estilo romano, e segue lá firme e forte no centro da cidade. E o outro ponto que eu queria trazer aqui para poder encerrar esse episódio, na verdade não é nem uma ponta que eu deixaria solta, mas foi uma informação que, conversando com a Gabriele, queridíssima ouvinte aqui do episódio, que foi quem me trouxe esse caso, ela me trouxe essa informação e eu achei muito, sei lá, assim, interessante para trazer aqui também. Que é, no caso, falar sobre a repercussão do linchamento, assim, tanto na época, em Chapecó, né, o desenrolar disso tudo, como até os dias de hoje. Não, parando pra pensar, até poderia ser uma ponta solta. Mas enfim, acho que a gente segue todo mundo na mesma página. Mas tá, basicamente, assim, depois do caso do linchamento, digamos que Chapecó passou a viver, assim, num modo de medo constante. E eu adoro que eu falo Chapecó, mas claramente as pessoas de Chapecó, né? As pessoas, então, elas passaram ou a fugir de Chapecó ou a deixar de sair das suas casas, assim, porque elas estavam com medo ou de alguma vingança, ou de medo de perseguição política, por exemplo. E não só isso, mas assim, o policiamento também foi muito reforçado depois do linchamento. Então, de fato, a polícia costumava parar grupos de, 4 pessoas para revistar e tudo mais, e isso também deixava a população bastante tensa e bastante, com medo de ser parada ali, né? E ainda nessa linha, gente, acho que tentando ser um pouquinho mais clara, no que eu tô querendo dizer, pelo que a Gabriele estava me contando e também pelo que eu vi nas minhas pesquisas, parece que, assim, depois do linchamento, Chapecó virou outra. Tanto por essa questão do medo, que eu comentei, mas também até por uma questão de, a fama da cidade. Porque realmente, assim, depois do linchamento, Chapecó ficou conhecida como a cidade bárbara. Mas não bárbara de, algo positivo, bárbara de barbaridade mesmo, assim. Porque, todos os jornais, imprensa, e inclusive jornais internacionais começaram a retratar, usaram o caso do linchamento como um exemplo para retratar a violência e a barbaridade do Brasil, entendeu? Do interior do Brasil, no caso. Então, realmente, assim, pelo que eu entendi, Chapecó mudou muito depois da história do linchamento. Realmente
famílias começaram a abandonar a cidade por conta de tudo isso que eu já comentei, e aí nisso, claramente, comércios começaram a passar por dificuldades e acabaram tendo que fechar, e aí os familiares dos comerciantes também tiveram que, de repente, deixar a cidade, e realmente, assim, mudou muito a vivência por ali. E eu acho que é exatamente por conta disso tudo, então, de todas essas mudanças na cidade, todos esses traumas que o linchamento trouxe e o decorrer do linchamento também trouxe, que a Gabriele me contou, né, mas eu também me deparei com isso em várias pesquisas, que realmente, assim, é muito difícil você encontrar pessoas que queiram falar abertamente sobre o linchamento de 1950 de Chapecó. Quer dizer, né, pessoas que moravam lá, enfim, é muito difícil você encontrar alguém que queira falar sobre o tema. Mas, por outro lado, a gente tem vários historiadores que, na verdade, querem o efeito contrário, né? Quer dizer, querem não deixar essa história cair no esquecimento. E tá aí um dos motivos pelo qual esse episódio, ele é muito importante e muito forte também. Então, né, deixa eu deixar de novo o meu agradecimento à Gabriele. E sim, gente, assim, eu encerro a história do episódio de hoje, assim, mas de uma maneira bem forte, bem poética, bem potente. Não sei se vocês sentiram, mas eu falando, eu senti o peso das minhas palavras aqui, de tipo, que responsa, né? Assim, contar uma história que algumas pessoas não gostariam de relembrar, mas ao mesmo tempo outras pessoas acham que é importante de manter viva, né? Enfim, já vou entrar naquela coisa do Brasil, que aí eu já vou começar a me complicar, então vamos já para as dicas de viagem. E aqui, gente, eu quero trazer 2 dicas. A primeira delas é a Igreja Nova, obviamente, e a segunda é um museu que você vai encontrar mais sobre a história de Chapecó, e aí você vai encontrar também coisas relacionadas à igreja, e enfim. A começar pela catedral, na verdade, né, ficou chamando de igreja, catedral, mas vamos se atentar à catedral mesmo. Digamos que ela é um ponto turístico, assim, famosíssimo da cidade e super elogiado. Todo mundo fala sobre como essa catedral é belíssima, tanto por fora quanto por dentro. Então, se você for para Chapecó, eu acho que vale super a pena dar um pulinho lá. E caso você tenha vontade de assistir a uma missa, é só pesquisar por Catedral de Chapecó no Google mesmo, e não estou sendo patrocinado pelo Google, mas que você já encontra o site deles, e dentro do site deles você tem facinho ali todas as informações sobre as missas e tudo mais, e outros eventos que possam ter, e coisas importantes, assim, pra você se informar. E assim, gente, não tem muito o que falar mais sobre a igreja, quer dizer, né, entrada gratuita, essas coisas assim, mas é aquela coisa que eu acabo repetindo muito aqui no podcast. Eu acho muito legal ter a oportunidade de pisar em um lugar onde algum acontecimento marcante da história daquela cidade aconteceu. Então, assim, por mais que a catedral agora seja nova, né, não seja a igreja antiga que pegou fogo, eu acho que deve ter uma energia ali de, tipo, você chegar lá e você falar, nossa, sabe, tipo, essa catedral é nova, que antes tinha uma igreja que foi incendiada. Eu acho que tudo isso carrega um peso, carrega uma energia, e, enfim, eu acho muito interessante poder fazer isso, né, poder conhecer esses lugares onde eu sei que muita história aconteceu. Mas tá, e aí eu já pulo pra minha segunda dica, que na verdade é um museu, na verdade, não sei porque eu falei na verdade, mas que é um museu e que, gente, eu fiquei morrendo de vontade de conhecer esse museu por 2 motivos que eu já vou falar, mas é um museu de História e Arte de Chapecó, que fica no centro ali da cidade, pertinho ali da nova catedral. Esse museu, ele fica dentro de um prédio histórico que já foi sede da prefeitura da cidade. Então só isso já é uma experiência interessante, né? E ele vai te contar a história da cidade, além de expor também obras de artistas chapecoenses. E lá também tem várias fotos, então fotos da antiga igreja, fotos da construção da catedral nova, fotos da catedral nova, o que eu achei muito bacana para realmente ilustrar tudo isso que eu tô contando para vocês. E se você quiser ver também essas fotos e tudo mais, é só você entrar no Instagram do museu, no caso chama Museus de Chapecó, o @, tá? E isso já vai ficar claro no futuro. Mas eu vou deixar o link, vou deixar também o @ na descrição do episódio, então não precisa. Mas caso você seja teimoso e enquanto você tá me ouvindo, você já tá indo lá no Google procurar, no Google não, né? No Instagram procurar, é @Museus de Chapecó. E aí, entrando na página dos museus, você vai ter um destaque ali falando Hemeroteca Digital. E aí, quando você entra lá, eles fizeram um videozinho muito bonitinho falando sobre como você pode acessar a Hemeroteca. Na verdade, é um Reels, mas como eles postaram nos destaques, fica mais fácil. Mas o mais legal da visita a esse museu é que você pode agendar uma visita guiada gratuita com pessoas tipo a Gabriele, a nossa queridíssima ouvinte, que é estudante de história que trabalha no museu. Mas sim, gente, você pode agendar uma visita com um guia dentro do museu que vai te contar ali tudo sobre Chapecó e você
Eu ia dizer, você pode perguntar sobre o linchamento, claro, né? Sempre com muito respeito e muito tato, porque, como eu comentei, é um tema sensível para a cidade. Mas você pode tentar abordar ali, ver se rola e ver se a pessoa te conta mais detalhes. E eu comentei lá no comecinho das dicas falando que tinham 2 motivos bons, né? É que eu perdi já o fio da meada de como que eu terminei falando dos... Eu lembro que eu falei alguma coisa de tipo 2 motivos pelos quais eu gostaria de visitar um museu, alguma coisa assim, né? Confesso que eu já não lembro o que eu ia dizer ali. Um deles era isso da visita guiada e era do tipo, quem sabe poder conhecer Gabriele e você, imagina que legal. Mas assim, era tipo poder visitar o museu numa visita guiada com uma possível ouvinte. Isso. Mas aí eu não lembro qual era o outro ponto. Enfim, gente, esse é o problema de eu não fazer roteirizar essa parte, porque aí eu me empolgo e aí eu falo, eu já vou falar sobre isso, e aí eu me perco. Mas de qualquer forma, gente, uma baita de uma visita guiada, quer dizer, uma baita de uma dica legal com visita guiada 10 de 10. Vamos continuar aqui. Com relação a dicas práticas, a visita ao museu, ela é gratuita, assim, a entrada do museu é gratuita, isso também já me ganha muito, porque eu adoro um museuzinho de graça. E com relação à visita guiada, que eu não lembro se eu falei lá, mas se não, eu repito, também é gratuita, você precisa agendar essa visita e, no caso, são grupos de no mínimo 10 pessoas. E para agendar a visita, você pode agendar pelo WhatsApp, que está disponível tanto na página do Google deles, né? Então, se você pesquisar ali Museu de História e Arte Chapecó, vai aparecer ali naquela coisinha do lado, sabe? Falando, tipo, todas as informações. E aí vai ter o número de telefone. Ali é o WhatsApp, você pode mandar um alô e agendar a sua visita. Ou você pode também achar esse número no Instagram, de novo no @Museus de Chapecó. E aí, isso sim, eu lembro que falei que eu ia explicar o porquê de Museus de Chapecó e agora chegou esse momento, gente. Museus de Chapecó, porque no mesmo prédio do Museu de História e Arte de Chapecó, tem também o Museu Antônio Celistre de Campos, que é um museu voltado para populações indígenas. Então você vai ter uma série de artefatos e coisas para você aprender mais sobre as populações originárias da região. Então, por isso que o @ é Museus de Chapecó. E eu achei muito bacana isso, porque, assim, são 2 dicas em um, né? Quer dizer, você vai em um museu e, de quebra, você tem outro museu dentro do museu também. Então, você pode visitar ali 2 museus numa tacada só. E aí, sobre horários de funcionamento, a única coisa que muda é dependendo se é inverno ou verão, que aí, sim, pode mudar um pouquinho, uma hora aqui, uma hora ali. Então, o que eu te recomendo é, assim que você souber que você vai para Chapecó e você quer visitar o museu, só se informa ali pelo Instagram deles, que tá bem bonitinho, super atualizadinho. Ou, enfim, vê no site, porque também tem especificado ali. E vai ser fácil, vai ser uma visita maravilhosa. E com isso, meus amores, eu acho que eu encerro o episódio de hoje. Mais um episódio brasileiro, mais um pedido de ouvinte e mais um episódio brasileiro de um caso que eu não conhecia do sul do país. Não sei o que tá acontecendo com a galera do sul. Me sinto muito grata, muita gente do sul me ouvindo, aparentemente, e trazendo histórias muito interessantes. Então, gente, muitíssimo obrigada. E acho que agora eu quebrei, né, o tabu de trazer Brasil, porque agora já tô trazendo Brasil pra caramba. Mas, como eu sei que vocês gostam, é por isso que eu faço, afinal, tudo isso que eu faço é para vocês. Então, se vocês gostaram desse episódio, também me contem nos comentários, espero que tenham gostado muito. Queria deixar de novo meu enorme agradecimento à Gabriele, de verdade, assim. Eu acho muito legal essa troca que eu tenho com os ouvintes, então, não sei se foi já o seu caso de, tipo, me trazer uma sugestão e a gente conversar um pouquinho. Eu sempre tento conversar um pouquinho, porque realmente, assim, isso daqui que eu vivo é o sonho. Sonho de princesa, se eu pensasse, qual que é meu sonho de princesa? Eu tenho vários. Mas um dos meus maiores sonhos de princesa é, tipo, poder contar histórias e conversar com pessoas e conhecer pessoas que têm interesses como eu, de, tipo, história e crime. Tudo bem que tem sempre o crime no meio pra pesar a parte fofa, né? Mas tudo bem. Mas que gostam de história, que gostam de viagem, que gostam de crime, sabe? Tipo, eu gosto muito de poder trocar com vocês. Por isso que eu quero muito trabalhar cada vez mais nessa comunidade que a gente tá criando, porque, sério, cada comentáriozinho de vocês é um quentinho no meu coração. Tem gente que comenta vários episódios e, assim, eu gravo o comentário de cada um, eu gravo o nominho de cada um, eu sei o que cada um comentou aonde. Quando a pessoa aparece de novo, eu falo, ai, tipo, fulaninho voltou, fulaninha voltou. Tipo, eu realmente, assim, eu tenho um carinho muito grande por essa comunidade e eu gosto muito dessa ideia da gente estar crescendo. Eu amo as sugestões que vocês trazem, eu acho isso muito rico, eu amo essa troca. Não sei se outros podcasts fazem isso. Eu, quando criei o Passaporte pro Crime, eu não imaginava fazer isso, assim, não estava nos meus planos isso das sugestões, e eu tô achando maravilhoso, eu tô achando muito legal, eu tô achando uma troca muito bacana. Então, assim, tudo isso, né, parte emotiva, mas pra agradecer de novo a Gabriele, e pra falar que caso você queira me mandar uma sugestão também, eu só tô mudando a forma, me manda pelo e-mail, mas a gente ainda assim vai conversar, tá? Porque sou eu não conseguiria só ignorar o seu e-mail, ou tipo,
responder um ok. Não, eu realmente vou responder do tipo, oi, tudo bom? Ai, que legal, não sei o quê. Porque realmente, gente, eu fico com o olhinho brilhando quando vocês me mandam sugestões. E tá, dito tudo isso, eu também queria expandir o meu agradecimento a todos vocês que ficaram até aqui, todos vocês que comentam, todos vocês que, interagem aqui comigo. E queria te lembrar, você, queridíssimo ouvinte, caso você curta o Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente, isso ajuda muito. E os apoiadores, eles têm acesso, a episódios extras aqui do podcast e também, dependendo, ao grupo do WhatsApp, onde aí sim essa comunidade vai ficar ainda mais forte. E, nossa, gente, sério, eu tô muito ansiosa. Na descrição do episódio, você tem vários links de várias formas que você pode apoiar. E, enfim, e aí você vê o que te interessa, você vê o que eu estou te oferecendo em troca, porque sim, eu quero muito, isso eu falava desde o comecinho do podcast, eu queria muito achar formas de agradecer vocês pelo apoio. Mas assim, eu também quero encontrar formas de agradecer vocês por ouvirem o podcast e por compartilharem o podcast, porque é isso. Óbvio, se você me apoiar, você vai me ajudar muito? Sim. Mas só de você ouvir, só de você compartilhar, saiba que eu sou eternamente grata, porque de verdade eu faço tudo isso pra vocês. E gente, eu não sei, eu já tô emotiva tudo de novo. Então, enfim, obrigada, considere apoiar a gente. Se não, tá tudo bem também, mas te agradeço se você considerar. E não esquece de enviar esse podcast pra quem você acha que vai curtir histórias de crimes, viagens e história, propriamente dita. Então, um beijo e até semana que vem que eu vou te levar pra outra parte do mundo.